Vamos agora saber quais são os impactos da aplicação do selo social nas cidades. Quem nos responde é o jornalista especialista em economia e meio ambiente, com MBA em gestão de negócios de impacto social e também mestre em administração. Atuou como consultora para o programa SC Rural, financiado pelo Banco Mundial. Ocupou os cargos de gerente de marketing e professor universitário e de diretor executivo da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. Vamos receber o senhor Fernando Assante, presidente e responsável pela expansão do Instituto Selo Social, organização da sociedade civil com sede em Santa Catarina e atuação nacional, que trabalha no estímulo a projetos sociais em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor. Seja muito bem-vindo, Fernando. Recebe os nossos aplausos. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde quem está nos assistindo aí online. Queria agradecer também a equipe, Celso, Bruno, equipe da Unilivre, pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho com vocês e pela construção da grade do evento. A gente estava comentando no almoço, me conectei com algumas pessoas aqui, sobre o quanto os assuntos vêm se complementando, e a gente falou aqui de manhã, se falou sobre a necessidade da gente articular o terceiro setor, o poder público, as empresas privadas. A gente falou um pouco sobre como precisa conciliar essa questão do impacto do ESG com a realidade local. Agora os colegas falaram sobre a agenda desde os ODM até os ODS. E o que eu vou trazer aqui para vocês é como o Instituto Selo Social pegou todos esses desafios e transformou isso numa metodologia para que a gente consiga estimular os projetos de impacto social nos territórios do Brasil. Esse programa começou, o Instituto Selo Social é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede em Itajaí, Santa Catarina, e desde da agenda dos ODM, desde 2013, 2012, quando a agenda dos ODMs estava vigente, a gente começou, então, a estimular projetos vinculados à agenda da ONU para que a gente conseguisse ter um norte comum de desenvolvimento dos territórios. E a gente sempre se pegou com a terceirização da responsabilidade. Então, a gente vai falar com a empresa privada, mas isso aí é o poder público que deve resolver. Vai falar com o poder público, mas isso aqui as ONGs também não ajudam, a gente não tem, a sociedade não colabora. Vai falar com as ONGs, mas é que a iniciativa privada não patrocina os nossos programas, a gente não consegue potencializar. Então, a gente pensou numa metodologia que foi sendo desenvolvida ao longo desses últimos 10 anos, pelo menos, para que a gente pudesse unir o poder público local, a sociedade civil organizada e as empresas. Então, essa é uma das questões importantes do selo social, é que a gente obrigatoriamente tem representantes dos 3 setores para desenvolver esse projeto nas cidades, para que, junto, esses 3 entes possam abraçar esse pedacinho do Brasil, onde a gente executa o trabalho, e que ele possa se desenvolver, em relação a alguns temas de impacto social. É assim que a gente forma essa marca desse programa, e a gente usa como indicadores para que a gente consiga verificar o avanço desses territórios, a Agenda de Desenvolvimento Mundial, antes os ODM e agora os ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por conta dessa atuação, da gente unir os 3 setores para estimular projetos em prol dessa agenda, que eu já vou explicar para vocês como é que isso funciona na prática, lá no cotidiano. Por conta dessa metodologia, nós fomos reconhecidos ano passado como uma das 10 soluções mais inovadoras para implementar os ODS no Brasil. Esse reconhecimento veio do GT da Agenda 2030, que é o grupo de trabalho da sociedade civil que elabora o relatório Luz, que é o nosso referencial aí em relação às metas. E a gente ficou muito feliz com esse reconhecimento. A gente tem parceria dos movimentos ODS, de onde a gente está, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, no Distrito Federal. Então, a gente está sempre conectado com outros coletivos que também trabalham para implementar essa agenda. E o que o programa, de fato, faz? A gente busca, primeiro, mobilizar e integrar os 3 setores nos territórios onde a gente está. Então, significa uma chamada ativa de, no local, visitar organizações que mobilizam indústrias, que mobilizam empresas, que mobilizam ONGs, que mobilizam o poder público, e a gente visita todos esses entes e reúne um grupo de CNPJs nesse território onde a gente quer impactar, para que a gente possa trabalhar em conjunto para desenvolver esse espaço. Depois que a gente tem esse grupo formado, e aí a gente tem um case muito legal aqui no Paraná, na cidade de Maringá, a gente iniciou o selo social lá esse ano, em março desse ano, e nós mobilizamos 107 organizações locais,
divididas entre poder público, sociedade civil organizada e empresas. Então, quando a gente formou esse grupo lá, a gente começou a fazer encontros para treinar e qualificar as lideranças, né, dessas organizações que participam com a gente lá do Selo Social, para estimulá-los a fazer projetos sociais que atendam aos indicadores da Agenda 2030. E aí a gente tem um grupo bastante heterogêneo, né, desde grandes empresas que têm equipes para pensar nisso, e a gente quer ajudá-los a ampliar esse impacto, até pequenas organizações e pequenas empresas que não têm nenhuma atividade social e que a gente passa, então, a instrumentalizá-los a fazer esse projeto, né, e a desenvolver uma atividade de impacto social. Depois que a gente tem esse processo vencido, a gente aí sim reconhece e valoriza esses esforços. Então, o selo social, a certificação, ela é apenas uma isca para que a gente possa mobilizar esse grupo, para que eles fiquem com a gente durante uma jornada de treinamento, capacitação e orientação, e eles fazem tudo isso visando, né, serem certificados por esse processo. E aí, então, a gente tem essa isca, né, que termina o processo com a certificação. E no final, depois, para quem foi certificado, né, para as organizações que cumpriram todos os critérios e que foram certificadas pela elaboração e implementação desse projeto social, a gente tem uma atividade de promoção e divulgação. A gente tira esse fantasma, né, que algumas organizações ainda têm, de que não pode divulgar, de que é feio falar sobre a atividade que faz, né? A gente estimula que essa divulgação seja feita para que a gente possa inspirar outros agentes e que a gente comece um novo ciclo de incentivo ao impacto social na cidade e que atraia outras organizações participantes. Então, é um programa de desenvolvimento social local, ele é feito para que a gente possa desenvolver aquele município. Então, muitas organizações nos procuram assim, Fernando, a gente quer o selo social, a gente está aqui no Mato Grosso. Olha, a gente ainda não tem nenhuma cidade no Mato Grosso que tenha o selo social, a gente tem que implantar o selo social na cidade para a gente mobilizar um grupo local para a gente, de fato, ter algum tipo de desenvolvimento do território, né? Então, a gente não é uma certificação individual para uma empresa, para um órgão público, para uma organização social. Quando a gente institui, então, né, o selo social, como é que a gente faz esse trabalho acontecer lá na prática? Depois que a gente mobiliza esse grupo, a gente convida para um ciclo, né, de formação, e a nossa primeira atividade é o que a gente chama de estudo da realidade. Essa foto, inclusive, é em Maringá, com esses pouco mais de 100 participantes. E o que a gente quer aqui? A gente quer alinhar todo esse grupo com a realidade local. Então, é muito bacana a gente poder entender, né, e fazer com que essas organizações locais entendam quais são as demandas sociais daquele município, daquele território. O que a gente precisa se juntar para melhorar lá em Maringá? Quais são as principais atividades que a gente precisa executar para que aquele município seja melhor, para que a gente termine aquele ciclo melhor do que a gente começou? Então, é o momento em que a gente apresenta para esse grupo local a Agenda 2030, por exemplo, que muitos, né, a maioria, né, dos entes não conhece. A gente faz esse tipo de pesquisa, normalmente 70% dos participantes nunca ouviram falar na agenda da ONU, né? Então, a gente territorializa esses ODS, o que é, inclusive, uma demanda da própria ONU, né, dita pela equipe do PNUD, enfim, como é que a gente vai territorializar essa agenda mundial, né? Então, a gente faz esse trabalho e a gente consegue fazer a conexão do trabalho que, às vezes, já é feito no município, né, com essa agenda. Então, também dá um senso de pertencimento para esses agentes, né, para esses atores sociais. Olha, o meu trabalho aqui ajuda a atender uma agenda mundial e que eles desconheciam. A gente faz encontros de rede. Então, também um resultado muito interessante do programa é que as pessoas, né, as entidades locais, não se conhecem, não se conectam, não conversam entre si. Então, nesses encontros é que a gente consegue entender o quanto as empresas podem potencializar o trabalho das organizações sociais, o quanto as ONGs fazem um trabalho que pode ser potencializado pelo poder público e o quanto a gente pode, né, fazer parcerias para melhorar o trabalho de todo mundo e fazer com que a gente consiga ampliar o impacto social com as mesmas ferramentas que a gente já tinha, mas agora a gente faz junto. Então, esse é um trabalho muito legal. Para vocês terem uma ideia, em Sorocaba, no interior de São Paulo, a gente faz o selo social lá num polo de cidades, em torno de Sorocaba. A gente teve, num encontro de rede, 80 intenções de parceria. 80 intenções de parceria num encontro, porque as pessoas simplesmente param um dia para se conhecer e para entender o que cada uma delas faz, e a gente trabalha com metodologia de pitch, de apresentação de projetos, de rodada de projetos, para que todas elas consigam se apresentar. Há naturalmente uma troca de experiência entre elas, né, de quais são as dificuldades que a gente tem, como é que a gente pode melhorar, o que a gente tem de potencialidade. Isso vai acontecendo de maneira natural, porque as pessoas passam a se conversar, passam a se conhecer. E o que acontece como resultado é que todos os anos, a gente trabalha com ciclos, já vou mostrar para vocês como todos os anos a gente acaba aumentando esse número de organizações, porque as pessoas comunicam com outras, né? Olha, eu estou participando de um programa de desenvolvimento lá,
poxa, você é de uma empresa, né, do meu grupo, ou você é a minha fornecedora, por que você não vem participar também desse processo de impacto social? E aí, por último, né, quando a gente acaba todo esse ciclo de formação, a gente tem a certificação. Eu não tenho tempo, né, de esmiuçar aqui o ciclo de formação para vocês, mas a gente fala sobre escrita de projeto social, a gente fala sobre mensuração de impacto, enfim, a gente traz questões locais para essas formações, né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu esse projeto em Minas Gerais, lá na região de Sete Lagoas, que é muito impactado pela Ambev lá em relação a recurso hídrico, né? Então, a Ambev patrocinou o programa lá para que a gente pudesse estimular os atores locais a fazer projetos sociais que atenuassem os impactos negativos da Ambev. Então, a gente trabalhou lá especificamente com os comitês de bacia hidrográfica, com a realidade local sobre recurso hídrico e estimulando projetos que atendessem especificamente essa pauta. Então, a gente também consegue adequar esse programa à realidade local. E a certificação é, então, a cereja do bolo, né, é a festa que a gente faz, é um evento social, em que a gente quer reconhecer e valorizar o esforço de quem acompanhou durante todo esse processo de certificação e conseguiu demonstrar os resultados de fato, né, do seu projeto social. Essa foto é emblemática para nós, porque esse segurando o telefone aqui na frente é o prefeito de Balneário Camboriú, da cidade de onde eu venho. Lá a gente tem o selo social há 5 anos. E demonstra bem como essa é uma festa que a gente faz para a cidade. Não sou eu do Instituto, não é a nossa equipe, que vai lá certificar e dizer, olha, parabéns, Celso, a Unilivre fez aqui, né, um impacto social e ajudou a desenvolver Balneário Camboriú. Não é essa a ideia, né? A ideia é que os entes locais possam reconhecer os esforços locais, que a gente possa se retirar do município e essa rede fique formada, dos agentes públicos conhecendo a realidade de quem faz trabalho social na cidade e que a sociedade seja reconhecida pelas lideranças locais, né? Então, a gente trabalha com toda a organização dessa atividade, né? Mas quem vai lá entregar essa certificação são os agentes públicos, as lideranças sociais, o presidente da associação empresarial, as pessoas ligadas à indústria, enfim, as lideranças da cidade, né, é que vão lá fazer essa certificação. Que também só uma foto, essa é a certificação desse ano de Sorocaba, para vocês conhecerem um pouco. Então, aqui, de maneira mais esmiuçada, né, como é que é esse ciclo de trabalho que dura normalmente 12 meses, né? A gente tem um ciclo de 1 ano de trabalho. A gente primeiro, então, inscreve esses participantes, isso é feito a partir de uma plataforma digital, então qualquer pessoa é gratuito, né? Qualquer pessoa, não, qualquer CNPJ, qualquer organização, gratuitamente se inscreve no selo social da cidade, né? A partir disso, essas pessoas são convidadas a participar desses treinamentos e capacitações, que eu falei para vocês, e aí a gente tem uma etapa que a gente chama de qualificação de projetos. Por quê? Quando você se inscreve no selo social, você é obrigado a abastecer essa plataforma digital com que projeto social, com que atividade você vai executar para atender qual o objetivo e como é que isso está ligado à realidade local. Então, você é obrigado a escrever de maneira técnica qual é o estudo da realidade, por que você está fazendo esse projeto na cidade, que dados baseiam esse projeto, como é que você vai atender os objetivos que você vai especificar, que ações você vai fazer, como é que você vai mensurar esse resultado, como é que você vai evidenciar esse resultado. Então, tudo isso é uma obrigação dos participantes do selo social, e só esse processo de escrever a atividade, de colocar isso numa estrutura de projeto, já qualifica as ações, e a gente ainda tem uma equipe de assessores que lê 100% dos projetos e que dá devolutivas, sugestões e melhorias. Isso é feito digitalmente a partir de uma plataforma do selo social, né? Depois a gente tem uma etapa de elaboração do relatório social, a gente não certifica projeto, a gente certifica resultado, então por isso que o programa demora 1 ano para ter o ciclo, né? Então a gente começa lá em janeiro, fevereiro com as inscrições, tem até junho, julho para inscrever o projeto, a gente tem até outubro, novembro para colocar os resultados que você teve durante esse período, né? E a gente vai acompanhando tudo isso, é feito ao longo dos encontros, né, numa plataforma digital. E a gente tem, depois da entrega dos relatórios, a gente tem uma análise de um conselho, que é como uma auditoria externa, que olha para esses resultados. Então, a gente convida entes da cidade que não participaram do selo, chama esses entes e diz, olha, a gente quer apresentar para vocês os resultados que nos foram demonstrados aqui, vocês validam isso, né? A gente tem uma série de critérios, então, que vão ser validados por esse ente externo, para que a gente possa, aí sim, certificar as organizações que, de fato, contribuíram com o desenvolvimento social desse território. E aí, no final, para quem foi certificado, a gente tem um treinamento dizendo, ok, agora você foi certificado, como é que você usa isso a seu favor, né? Como é que você usa isso para captar mais recursos, para valorizar seus voluntários se você for ONG, para valorizar sua marca se você for uma empresa, para se aproximar da comunidade no caso de órgão público. Então, a gente também orienta para isso, e é nesse momento aqui que a gente estimula outros participantes a estarem com a gente no novo ciclo. O selo social foi pensado para ficar num território durante 5 anos.
a gente entendeu ao longo da experiência de execução desse trabalho em cidades de 10 mil habitantes e em cidades de 2,5 milhões de habitantes, que esse era o tempo necessário para que a gente conseguisse entender alguma diferença na realidade social. Então, ao longo do período, né, a gente primeiro chega na cidade e a gente quer certificar apenas projetos de impacto social. A partir do segundo ano, a gente quer reconhecer projetos de impacto social que tenham que ser feitos obrigatoriamente em parceria com outro ente. Então, a gente vai, a cada ano, subindo a régua da certificação, aumentando os critérios, para que a gente possa ir profissionalizando essa organização, para que ela vá melhorando o seu trabalho social. Então, primeiro só reconhece só o projeto social, depois um projeto social integrado, depois um projeto social integrado com inovações, depois um projeto social integrado com inovações e um novo projeto sendo planejado aqui, olhando para a realidade local, e aqui a implementação desse projeto desenvolvido no 4º ano. A gente entende que se a gente tem numa cidade 40, 50, 100 organizações que conseguem fazer projetos sociais integrados, inovar, planejar novas ações e executar essas ações, a gente pode se retirar e ir para outro município, porque a gente tem ali um grupo maduro de organizações que pode continuar trabalhando para o desenvolvimento local. O que o território ganha com isso, né? O que a cidade ganha com isso? Primeiro, a inserção na pauta da Agenda 2030, né? A gente está na década de ação, a gente está longe de atingir as metas. Eu estava lendo agora, na hora do almoço, parece que o Banco Mundial emitiu um relatório hoje, dizendo que a gente não vai não vai conseguir erradicar a pobreza até 2030. Né? Então, a gente precisa correr, né? A gente precisa trabalhar muito para conseguir, minimamente, chegar o mais próximo possível dessas metas. Então, a gente adequa os projetos municipais às metas dos ODS, e aí tem uma questão importante, que a gente dá essa assessoria para o poder público, então a gente vai lá falar com secretários municipais de como é que ele vai alinhar o seu plano plurianual, as metas dos ODS, como é que ele vai estabelecer alguma política pública que faça uma amarra com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente também faz isso com as ONGs, a gente também faz isso com as empresas. Então, é uma amarra, né, de um grupo de organizações que garanta que isso vai ser perene na cidade. A gente fortalece as entidades locais, né, forma essa rede de cooperação mútua, constrói cidade de referência na evolução, essa é a nossa pretensão, né? A gente valoriza e reconhece os programas de impacto social local, capacita os atores para que tenha essa rede autônoma, para que a gente possa sair e a redificar, e a gente quer, logicamente, né, a melhoria dos indicadores locais. A gente falou também aqui, ao longo das palestras da manhã, falaram muito da necessidade de apresentar esses resultados com métricas, com dados claros. Né? Então, a gente entrega para a cidade, ao final de cada ciclo do trabalho, um relatório completo. Como a gente trabalha com uma plataforma digital, a gente tem relatórios dinâmicos, a qualquer momento a gente consegue saber quantas organizações estão em cada cidade, que projetos elas estão fazendo, que ODS que elas estão impactando, quantos voluntários elas estão envolvendo, quanto de recurso financeiro está sendo envolvido, em que bairro aquela ação está sendo acompanhada. Então, a gente consegue ter um relatório completo a qualquer momento dessas atividades, mas no final do ciclo, a gente entrega tanto para a prefeitura local, quanto para as empresas que patrocinam esse programa na cidade, a gente entrega um relatório completo de como é que aconteceu o selo social na cidade, né, e quais são os resultados práticos desse programa. A gente já implementou o selo social em 17 municípios, nós somos uma equipe hoje de 6 pessoas, né, então a gente é uma pequena organização ainda, com mais de 716 organizações participantes. Esse é o nosso dado até o final do ano passado. Esse ano, 2022, a gente está acompanhando 546 organizações, em várias partes do Brasil, com mais de 2.800 projetos executados e 8.939 impactos sociais relatados. Né? E aí eu trouxe algumas marcas que estão com a gente, porque vocês devem estar se perguntando quem é que paga essa conta. Né? Todos os participantes fazem isso de maneira gratuita. Né? A gente tem empresas que aportam recurso para que a gente possa entregar gratuitamente para esse grupo de organizações na cidade esse trabalho de estímulo a projeto social. Então, a Rede Salesiana Brasil é a nossa patrocinadora nacional, na cidade onde a gente está, que tem a Rede Salesiana, eles estão com a gente como patrocinadores. Aqui é um modelo desse certificado, né, de que a gente fala dos ODS que foram impactados. A gente tem a Rede Sabin, Rede EDB, enfim, só para vocês terem uma ideia, né, Unimed, algumas universidades, cooperativas de crédito, enfim, empresas que contratam o serviço do selo social para que a gente possa estimular esse desenvolvimento local a partir dessa metodologia. Esse é um programa que dá bastante visibilidade para o trabalho de impacto social na cidade, a gente tem uma cobertura da imprensa muito forte, e a gente sempre busca, né, dar visibilidade também para os projetos que estão acontecendo na ponta. Né? Então, a gente quer sempre que esses projetos sejam valorizados, reconhecidos, para que a gente possa inspirar outras organizações a participar, que também são outras instituições que estão com a gente. Né?
E eu queria, antes de terminar a minha fala, passar um videozinho de 3 minutos, que eu não sei se está no esquema aí. O vídeo é maior, mas eu vou cortar aqui no meio, só porque eu estou aqui falando para vocês, né, de como é que isso acontece, mas para eu vender o meu peixe é fácil, né? Eu trouxe para vocês, então, uma organização que participou com a gente, e eu acho que ela resume aqui em 2 minutos e pouquinho um pouco dessa trajetória que eu falei para vocês, né? De como a gente consegue pegar um CNPJ naquela cidade que não tem um trabalho de impacto social e fazer essa transformação acontecer ao longo do tempo. Então, se tu puderes passar aí para a gente. Houve uma iniciativa espontânea dos colaboradores de se engajarem em alguma campanha, algum movimento para ajudar alguém com alguma instituição. E aí a Tatiana, nossa presidente, teve a ideia de organizar esse movimento, né? E chamar, então, o pessoal para aderir formalmente, e ela deu o nome desse movimento, a Vida do Bem. Nós iniciamos dessa maneira, assim, de forma espontânea, sem muito preparo, e a gente atendia algumas demandas que surgiam através dos próprios colaboradores. Aí surgiu o selo social, chegou em Balneário Camboriú do selo, e a gente se inscreveu para participar da capacitação, porque sentimos falta, né, de uma base, né, para esse trabalho. E foi a partir do selo que a gente começou a ter a noção, né, do tamanho do volume de ações que eram realizadas na cidade, o tipo de estrutura que um projeto deveria ter para poder ter impacto, para poder ser mensurado. Enfim, nós começamos a qualificar as nossas ações. E nós participamos da primeira edição como participantes, e em seguida a Embraer também entrou também como investidora, né, das edições do Selo Social. E foi através do selo que ela manteve o nosso trabalho social, porque foi aí que a gente conseguiu perceber a rede estruturada, a importância das parcerias entre os 3 setores, né, que o selo propicia, e a visibilidade que o selo dá às iniciativas que estão lá escondidas, né, ninguém sabe o que está acontecendo, organizações muito pequenas que realizam projetos grandiosos, assim, né, no seu alcance, no seu impacto. Então isso nos inspirou muito mais. E foi a partir daí que a gente começou não só a consolidar nossa parceria, né, com o Selo Social, também participamos da eleição Camboriú, quando ocorreu, né, mas também de enxergar o selo como um grande parceiro, assim, nesse sentido da gente se somar a esse movimento, né, essa mobilização que o selo traz e que propicia essa qualificação. Então, ali o bem foi o primeiro passo. O Selo Social nos qualificou, nos deu ferramentas para que nós pudéssemos qualificar os nossos projetos, e a partir desse olhar mais amplo que o selo nos propiciou, especialmente friso, né, a questão das parcerias dos 3 setores, os trabalhos integrados, né, com a comunidade, que surgiu o Instituto Rogério Rosa, né, a partir dali. Acho que pode cortar aí, por favor, que ela vai contar mais histórias sobre o Instituto Rogério Rosa. Esse é um case muito legal, porque é uma organização, a Embraed, né, uma grande construtora de Balneário Camboriú, não sei se vocês já ouviram falar, mas responsável, né, muito responsável por Balneário Camboriú ser esse oásis da construção civil, uma grande construtora. E eles foram por selo social, e a única ação que eles tinham era um grupo de voluntariado dentro da empresa. E hoje, 5 anos depois, eles têm um instituto, Rogério Rosa, com o nome do fundador da empresa, e esse instituto mobiliza milhões de reais em impacto social e patrocina projetos em vários lugares do Brasil, e, inclusive, eles contrataram o serviço do selo social para que a gente pudesse chegar em Maringá e atender essas 100 organizações de Maringá, porque eles querem construir um prédio em Maringá. E eles entenderam que, antes deles construírem um prédio em Maringá, eles precisam ajudar a desenvolver a cidade. Então, eles querem que a gente chega primeiro, faz esse trabalho, a gente já está lá, né? Nós temos um contrato de 3 anos de desenvolvimento do selo social em Maringá. A gente começou esse ano, e no próximo ano a Embraer começa a construir um prédio lá, e a gente chegou antes para poder fazer esse trabalho de aproximação, de formação de rede, e de identificação da realidade local e de como é que a gente vai fazer para superar esse desafio em conjunto. Então, é um case muito legal de uma organização que tinha toda a capacidade, mas não tinha orientação e não sabia exatamente como fazer, onde atuar, e a partir desse programa conseguiu desenvolver esse trabalho. Então, eu queria
agradecer novamente, né, a oportunidade de falar um pouco desse processo para vocês. Dizer que a gente está muito feliz de nos aproximar do Paraná, a gente quer atuar aqui em outras cidades e que a gente está à disposição para ajudar a melhorar aí um pouco da realidade dos municípios do Brasil. Obrigado, gente.